Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que esses momentos possam ser de reflexões aqui, que sejam oportunas para todos nós. É isso que a gente deseja hoje aqui nessa noite, né? E hoje nós vamos falar sobre esse tema, a casa comum, que poderia ser a nossa casa, onde nós moramos, poderia ser a instituição espírita, onde a gente convive, o nosso local de trabalho. São todas casas comuns, onde o que a gente vai falar aqui se aplicaria também. Mas nós vamos falar dessa casa comum maior, que é o nosso planeta Terra. Esse planeta que nos abriga nos nossos exercícios evolutivos, um planeta que o poeta inglês Peter Thompson, ele fala que é um planeta situado numa pequena esquina de um subúrbio do universo, né? Um planeta bem pequeno, mas onde tem tanta vida, né? Um planeta mais de 1000 vezes menor do que o Sol, um Sol que também não é tão grande assim, em comparação com outras estrelas, mas é aqui a nossa casa, onde a gente vive, onde a gente tem feito nos últimos séculos, talvez milênios, os nossos exercícios evolutivos, nas encarnações sucessivas. E é um planeta, essa casa que nos pede socorro, que nos pede ajuda, e a gente muitas vezes não tem pensado, não tem estado atento sobre isso, né? Quem está familiarizado aí com os noticiários, a gente está vendo toda hora aí, é um tsunami, é um terremoto, é um tufão, furacão, enfim, incêndios em Portugal esse ano, né? Aquele fogo todo, aquelas florestas queimando, de vez em quando incêndios lá na Califórnia, enfim, né? Muita coisa está acontecendo em termos de movimentação geológica, geográfica, nesse ambiente que é a Terra onde a gente vive. E a gente, às vezes, né, escuta, parece tão longe da gente, nós não nos dando conta da gravidade, da complexidade, dos perigos que podem estar por trás disso, né? Alguns cientistas têm alertado, até tomado posições bem firmes, no sentido de que o processo de deteriorização do ambiente da Terra já se tornou irreversível, né? Alguns cientistas têm trazido essa interpretação dos fatos como se fosse já irreversível o processo de destruição do planeta. Só para vocês terem noção, a gente hoje gasta 60% a mais do que o planeta poderia suportar, né? Hoje nós precisaríamos de 1,6 planetas Terra. Esse já não está bastando mais para o custo que a gente impõe a esse planeta. Mas é claro que, apesar de a gente levar em consideração esses dados científicos, né, que servem como alerta, a gente sabe que os cientistas eles lidam com dados objetivos, né? Eles se fundamentam na pesquisa deles a dados objetivos, né? Dados matemáticos. E a gente sabe que existe aí questões subjetivas, que é o próprio ser humano, que é a própria espiritualidade que cuida do planeta. Então existem possibilidades aí, com certeza, de que todo esse processo ainda seja revertido, de que a gente possa realmente fazer uma mudança para preservar e cuidar da vida do planeta. Mas é preciso que a gente esteja atento, né? Que cada um se perceba e assuma esse nível de prontidão, esse nível de consciência, para que a gente faça aquilo que se torna necessário. Foi feita uma pesquisa na Universidade de de Stanford, nos Estados Unidos. Já não é nem uma pesquisa recente, é uma pesquisa antiga, deve ter uns 20 anos pelo menos, que ficou conhecida, que nessa pesquisa eles fundamentaram uma teoria que ficou conhecida como o princípio da janela quebrada. E nessa pesquisa, psicólogos e sociólogos pegaram 2 carros caros, novos, né? E colocaram um desses carros num bairro pobre e um outro num bairro rico. Passado 15 a 20 dias, eles voltaram no bairro pobre e o carro tinha sido todo depredado, quebrado, roubaram o que era possível. E foram no carro do bairro rico e o carro estava intacto. Devem ter achado que o carro estava estacionado só ali, né?
E eles quebraram o vidro desse carro e foram embora. E quando voltaram uma semana depois, o carro estava também todo depredado e saqueado. E eles aí criaram essa teoria que é o princípio da janela quebrada, que traduz justamente a ideia de que quando uma estrutura ela inicia um processo de deteriorização, a chance dela piorar é maior do que aquilo se reverter. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo no planeta. E se nós não tivermos atenção para as pequenas janelas que possam estar quebradas ao nosso redor, que pode ser no nosso jardim, pode ser na rua onde a gente transita, no bairro onde a gente mora, pode ser na casa espírita, enfim, se nós não tivermos cuidado com as pequenas coisas que estão se deteriorando ao nosso redor, sem fazermos nada para reverter esse processo, para consertar, para melhorar esse processo, a chance dele se agravar cada vez mais é muito maior do que o processo seja revertido. E se nós olharmos ao nosso redor, acho que não resta nenhuma dúvida que existem realmente muitas janelas que estão se quebrando. Apesar de um nível de conscientização que vem crescendo, né, a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser amadurecida. E mesmo, vejam que coisa assim curiosa, e a gente vai iniciando a reflexão por isso. Vejam que coisa interessante, né? Mesmo quando se fala de preservação do ambiente da Terra, se fala muito o quê? Em função da sobrevivência humana. Os discursos não são por amor à Terra, não são por um sentimento de identificação e de fraternidade com a vida no planeta. São um sentimento de preservar a Terra para que o homem não pereça, para que o ser humano não pereça. E aí a gente percebe a distância que de alguma forma nós vivemos entre nós e a vida ao nosso redor, como se a vida ao nosso redor fosse alheia a nós mesmos, como se a árvore que é cortada não cortasse um pouco da nossa própria vida, como se o animal que fosse extinto não extinguisse também um pouco da nossa própria vida. Eu tive há uns 15 ou 20 dias, na verdade foi dia 2 de outubro, no Aquarrio, quem gosta da vida marinha, vale a pena ir, não tinha ido ainda, né? Muito interessante, né? Mas ao mesmo tempo que é interessante, é muito chocante, porque lá você, em alguns momentos, você se depara com dados assim assustadores de morte de animais aquáticos nos oceanos do planeta. E não são 100, 200 ou 1.000 ou 2.000, são milhares e milhares e milhares que estão morrendo anualmente por causa de sacolas plásticas, copos e canudos. Basicamente isso, sacolas plásticas, copos e canudos, que são confundidos com alimentos, né? São milhares, milhares. E a gente se assusta com isso, porque a gente continua, né? A gente ainda continua fazendo essas coisas, não para pensar. Até andou uma época aí se levantando muito a questão das sacolas plásticas, houve uns movimentozinhos, né? Mas provavelmente a maioria de nós esqueceu disso. Eu ando permanentemente com a minha bolsinha dentro do carro. Vou fazer as compras, pego a minha bolsinha e boto ela embaixo do braço. Pequenas coisas, né? Quantas sacolas a gente pode deixar de usar ao longo de um ano? Com um cuidado bem simples. Né? Sacolas que vão estar matando tartarugas, que vão estar matando golfinhos, que vão estar matando baleias. E a gente poderia ter um cuidado simples, porque a gente não percebe que a janela está quebrando, entendeu? A gente não vai se dando conta que o processo ele vai acelerando no rumo de uma deteriorização. E, em grande parte, por essa questão que eu estou falando, né? De nós não nos sentirmos pertencentes a isso. É como se nos sentíssemos donos, mas não iguais, não uma verdadeira sensação de fraternidade, de igualdade, que fizesse com que nós preservássemos a vida não por um amor egocêntrico, mas por um amor a essa própria vida. E se nós pararmos para pensar, e a gente vai fazer uma pequena recapitulação aí, nós somos irmãos de toda a vida no planeta. Né? Nós somos irmãos dos átomos que estão nessa mesa, ou somos irmãos dos átomos que pisamos nesse solo aqui, aonde nossos pés repousam. Se nós olharmos, né, na verdade, toda essa história do universo, pelo menos nesse recorte de vida que nós entendemos, que é a vida nesse universo, ela começa conforme a ciência hoje aponta, e a espiritualidade também reafirma, mais ou menos a 14 bilhões e 500 milhões, alguns dizem 400 milhões, enfim,
alguns detalhes aí, de anos, né, quando surgiu o tal do Big Bang, a grande explosão. Na verdade, toda a matéria, vejam bem que coisa, né? Vejam bem a grandiosidade do fenômeno. Toda a matéria que hoje constrói e dá vida a esse universo estava concentrada num único ponto. É claro que esse ponto não era um ponto tridimensional, com certeza, era um ponto multidimensional. A gente não tem como entender isso ainda, mas era um ponto multidimensional. A maior prova de que esse ponto é um ponto multidimensional é que a partir dessa explosão, que ficou conhecida como o Big Bang, iniciou-se ali um processo de expansão, né, de toda aquela matéria que estava condensada, formando aí a vida, os sistemas, as constelações, enfim, as estrelas, os sóis, os planetas e toda a vida que hoje existe nesse universo. Esse ponto, que a princípio, de um ponto de vista simplista, tridimensional, deveria ser o ponto a partir do qual tudo se expandiu, na verdade não é. A ciência hoje chegou a uma conclusão incrível e fantástica, de que a expansão é holográfica. O que significa isso? De qualquer lugar que você observe o universo, vai ser esse o ponto a partir do qual ele está se expandindo. Se eu pudesse olhar o universo a partir daqui, o universo estaria se expandindo a partir daqui. Se nós fôssemos lá para Saquarema e fôssemos olhar o universo lá de Saquarema, ele estaria se expandindo a partir de lá. Se nós fôssemos para Marte e pudéssemos olhar o universo a partir de Marte, ele estaria se expandindo a partir de lá. É curioso, porque a princípio, de um ponto de vista tridimensional, a expansão parece que deveria estar surgindo a partir de um único ponto de onde tudo começou, mas não é. A expansão é holográfica. E por que ela é holográfica? Porque com certeza ela é multidimensional. Não foi só uma explosão de subpartículas que formou todo esse universo. Existia ali forças, energias que nós não temos nem noção. Que a própria grandiosidade, vamos chamar assim, né, da figura divina que estava ali. E a partir dessa grande explosão, dessa expansão que surgiu todo o universo, os sistemas foram se formando, a vida foi se formando. O nosso Sol, por exemplo, é um Sol de quarta geração. O que significa isso? Que os átomos que compõem o nosso Sol já estiveram presentes em pelo menos 3 sóis, 3 estrelas, que nasceram, morreram, nasceram, morreram, nasceram, morreram, até o nosso Sol surgir. E esses mesmos átomos que compõem o nosso Sol hoje, que já estiveram presentes em 3 sóis anteriormente, saíram desse mesmo foco comum. A espiritualidade, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai dizer que a comunidade de espíritos puros que administra a vida no nosso sistema se reuniu 2 vezes, ligados ao desenvolvimento da Terra. Um deles foi quando Jesus veio, e o outro foi justamente quando eles retiraram a nebulosa do nosso Sol para a constituição do planeta Terra. Apesar de ser um fenômeno natural, regido por leis naturais, que são estudadas pela ciência, os espíritos também são forças da natureza e que agem sobre os fenômenos naturais. Então, eles estavam presentes nesse processo. Então, essa grande nebulosa que saiu do Sol para constituir o planeta Terra, de onde surge toda a vida que está ao nosso redor, também é composta pelos átomos que estavam presentes lá no momento do Big Bang. E foi a partir dessa nebulosa, do seu resfriamento, do surgimento da água, do surgimento da vida aquática, do surgimento da vida terrestre, que chegamos aonde chegamos, né? Nos tornamos, fomos evoluindo ao longo de um processo até que as múltiplas espécies começassem a surgir, até que a vida humana estivesse aqui. Nós, enquanto homens, trazemos no nosso corpo, homens, seres humanos, né? Trazemos no nosso corpo átomos que estavam presentes no Big Bang. A Terra traz os átomos que estavam presentes no Big Bang, as partículas, não são nem átomos, né? Porque eram subpartículas atômicas, ainda eram átomos fragmentados. Então nós somos irmãos da Terra, nós somos irmãos do ratinho que passa na rua, nós somos irmãos da baratinha, nós somos irmãos do átomo que está aqui no chão. Mas em algum momento nós nos perdemos dessa sensação de pertencimento,
Em algum momento nós criamos um distanciamento que fez com que sentíssemos que havia um mundo lá fora que era alheio a nós mesmos. E em que momento isso se deu? Esse momento se deu justamente quando nós ganhamos a consciência de nós mesmos, que é o que o Livro dos Espíritos nos coloca, quando nos tornamos seres humanos. Porque no reino dos animais, entre os animais, já havia uma individualidade espiritual presente. No Livro dos Espíritos isso aparece com bastante clareza. Mas os animais ainda trazem um sentimento de pertencimento, de estarem inseridos na natureza, né? de igualdade, de se sentirem parte daquela natureza. Mas quando esse princípio inteligente que habita no animal, ele avança no seu processo evolutivo para a vida hominal, e aí continua sendo uma individualidade, só que passa a ganhar consciência de si mesmo, ele se sente separado. Por quê? Porque ele se percebe enquanto indivíduo. Então, quando ele se percebe enquanto indivíduo, ele pensa, logo, eu existo, então existe algo que está lá fora que é alheio a mim mesmo. Eu existo, ela existe, ele existe, existe algo que está lá fora. E foi justamente esse momento que se criou uma sensação de afastamento, de não pertencimento, de distanciamento, como aquilo que estivesse lá fora fosse alheio a nós mesmos, fosse diferente de nós mesmos, quando na verdade não é. São momentos diferentes da escala evolutiva da vida. Aliás, é muito curioso, quando a gente lê André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, a gente vai ver como que ele salienta isso, de que toda a vida no planeta, ela segue um processo evolutivo onde tudo está presente, onde tudo está mergulhado por crisálidas de consciência. Aliás, a gente até acaba entrando numa questão um pouco polêmica, mas que é muito verdadeira, porque no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos apresentam a realidade do mundo material e do mundo espiritual, eles vão dizer que existem dois princípios no universo, espírito e matéria, e acima de tudo Deus. Mas hoje a gente não pode mais lidar com isso. Aquilo ali era um conceito que era fundamental naquela época, porque didaticamente era preciso que se mostrasse para as pessoas que havia um mundo material e que havia um mundo espiritual e havia um mundo material. Mas na verdade essa dicotomia não existe. Na verdade existe uma grande unidade. E no próprio Livro dos Espíritos, na questão 540, ali os Espíritos já vão deixar a semente dessa compreensão unicista, quando eles dizem que desde o átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza, porque o próprio arcanjo começou pelo átomo. Olha só que coisa importante. Quando os Espíritos dizem que o próprio arcanjo começou pelo átomo, os Espíritos estão dizendo que no átomo não existe, claro, um espírito, não existe uma individualidade espiritual, claro que não, mas já existe aquilo que André Luiz chama no livro Evolução em Dois Mundos, de uma crisálida de consciência. De alguma forma, nessa mesa, já existe um potencial para uma vida que vai surgir um dia, porque desde o átomo até o arcanjo, tudo se encadeia na natureza. A coisa é tão fantástica que o André Luiz, nesse mesmo livro, ele vai dizer que as moléculas que habitam o nosso corpo são, cada uma delas, e são trilhões, se não me engano, passa de 50 trilhões de células, não moléculas, células. As células que habitam o nosso corpo são crisálidas de consciência. Ele dá uma sugestão, né? Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, de que cada célula do nosso corpo vai se tornar um dia uma individualidade espiritual. E a gente pergunta, a gente começa a pensar, né, dar uma viajadazinha na maionese, né? Será que nós não somos também células de Deus? Será que nós não somos subpartículas de uma estrutura muito maior? Da mesma forma que essas células não têm consciência de que existe uma estrutura maior onde elas habitam, elas não têm essa consciência, elas não têm consciência nenhuma, são só crisálidas de consciência. Nós também não temos consciência do que é Deus, mas no fundo, nós somos parte de Deus. Isso é um pensamento básico que está implícito na própria doutrina espírita. Porque se Deus é fonte de toda a manifestação de vida, tudo que existe sai dele. Tudo que existe sai de Deus. Então nós somos parte de uma grande estrutura, não existe nada separado de nada, nada. Tudo está interligado, tudo está unido.
Então, reconquistar essa sensação de pertencimento, ela é muito significativa, importante e gratificante. Eu sempre me lembro muito quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só. Essa concepção de Jesus de que eu e o Pai somos um só é justamente a concepção de um sentido de pertencimento a todas as formas de manifestação da vida. Como se nada fosse alheio a Ele próprio. Como se Ele estivesse presente em tudo, quanto tudo está presente nele mesmo. É claro que para nós isso ainda é uma questão teórica, reflexiva. Mas imagine o que é sentir-se assim. Mas esse é um exercício que a gente precisa começar a fazer. Na verdade, os exercícios de meditação ajudam muito. Joana de Anjos sugere muito a questão da meditação. Porque a meditação justamente faz com que a gente silencie o nosso ego, a nossa sensação de individualidade, e que nesse silêncio da nossa própria individualidade, nós nos sintamos identificados com a vida exterior a nós mesmos. E por quê? Porque justamente, voltando ao que a gente estava falando ali há pouco, quando essa individualidade animal, ela avança para o reino hominal e ela ganha consciência de si mesma, é que ela tem a sensação de separação, porque ela se percebe enquanto existindo. Então, se eu existo e eu tenho essa consciência, e eu vejo algo fora de mim, existe algo que não sou eu que está lá fora. Essa é a sensação de fragmentação, que surge lá nessa transição do reino animal para o reino hominal, da individualidade espiritual. E justamente, o que acontece nesse momento, que é uma coisa muito interessante, né? E a gente vai falar do orgulho, que o orgulho é tido até então como vilão da história. E eu vou fazer aqui a defesa do orgulho, né? Porque o orgulho não é o vilão. O orgulho se torna vilão quando ele se torna desajustado ao longo do nosso processo evolutivo. Por quê? Porque no reino animal, nós desenvolvemos um instinto de preservação da vida biológica. Os animais desenvolveram isso. E nós, como animais humanos, herdamos esse instinto de preservação. Então, nós cuidamos da nossa vida. Você vai ao médico, você toma remédio, você toma banho, você se alimenta, você cuida de você. Por quê? Porque você tem o instinto de preservar o seu corpo e a sua saúde. Mas quando a individualidade animal, ela avança para o reino animal, para o reino hominal, ela deixa de ser só uma estrutura biológica, ela deixa de ter só uma vida biológica, ela passa a ter uma vida consciencial, que é a consciência de si mesmo. Então o homem ele deixa de ter só a necessidade de preservar um corpo, ele passa a ter a necessidade de preservar a sua própria consciência de individualidade. Ele passa a ter necessidade de preservar-se enquanto João, enquanto Maria, enquanto Paulo, de preservar quem ele é. E quem ele é? Ele é as suas memórias, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas relações, a sua própria história, que faz com que cada um de nós seja diferente. Então, essa estrutura, que hoje já é bem mais consignada, bem mais concretizada, mas lá no iniciozinho da transição do reino animal para o reino hominal, ela ainda era muito frágil. Então era necessário que houvesse um instinto de preservação dessa nova vida, que era a vida consciencial, que era a vida psíquica, que era a própria vida da consciência espiritual de quem se é. Essa é a função do orgulho. O orgulho teve essa função lá nos primórdios. O orgulho fez com que esse indivíduo se protegesse dentro da sua própria história, para que ele se marcasse enquanto individualidade. Então o orgulho ele se fez necessário ali, mas o orgulho, tanto quanto qualquer outra realidade do universo, ele precisava estar sujeito a um processo de evolução. E que tipo de evolução acontece aí? Que é justamente o que marca o processo civilizatório da humanidade. O que fez com que esse indivíduo, totalmente egocêntrico, eu gosto muito de fazer uma comparação, só para vocês terem uma ideia do que é o egocentrismo de um ser humano que está nos primórdios da evolução dele, isso lá atrás, na transição do reino animal para o reino hominal, os primeiros hominídeos, para lá dos homens da caverna, né? O que é esse estado egocêntrico? É muito parecido com o estado de uma criancinha. Porque, na verdade, a vida do ser humano, desde a concepção até a fase adulta, repete muito toda a evolução desse mesmo ser humano ao longo da sua história. Aliás, tem um princípio na biologia que fala que a ontogênese repete a filogênese. O que significa? Desde o momento da concepção, porque cada um de nós começa o quê? Como uma célula.
uma única célula, que é um ovo ou zigoto, que nem nós começamos lá atrás, com os primeiros organismos unicelulares na evolução do planeta. Então a célula foi se aglomerando, foi se tornando cada vez mais complexa, órgãos mais complexos, que é o que acontece dentro do útero materno. Então, quando esse ser humano nasce, ele ainda é imaturo emocionalmente, ele ainda é totalmente egocêntrico. O egocentrismo de uma criança é comparado ao egocentrismo de dos primeiros homens, dos primeiros seres humanos após essa transição do animal para o hominal. Uma criancinha, um bebezinho, ele não tem amor pela mãe, ele quer o leite que a mãe proporciona a ele. Ele pode até trazer um amor de vidas passadas por essa mãe, com certeza, mas naquele momento ali, naquela fase ali dos primeiros momentos da vida dele, ele não tem essa consciência. Ele quer uma única coisa, satisfazer a fome dele. E a fome dele é satisfeita onde? Naquele peito que está ali. Então ele é totalmente egocêntrico. Ele não tem o menor escrúpulo em morder esse peito até sangrar, para ter o leite que ele precisa. Não tem o menor escrúpulo, porque a única coisa que ele quer é satisfazer a fome dele. Não tem nada de errado, é um processo. Mas eu estou mostrando isso porque esse era o estado de primitivismo do homem das cavernas, no auge desse início, onde o orgulho estava altamente exacerbado. E o que acontece com esse orgulho? Que é justamente o que vai marcar o processo civilizatório, que é o que vai fazer com que o ser humano passasse a criar uma civilização. Quando esse homem, altamente egocêntrico, né, que queria só satisfazer os seus instintos, nada mais do que isso, e ele olha para o outro lado e ele percebe, puxa vida, se eu me juntar com esse outro homem que está aqui, eu vou caçar melhor, eu vou proteger melhor a minha vida, a gente vai começar a se defender melhor dos animais. Se eu juntar com mais um, a gente vai começar a poder construir uma estrutura mais segura, a trabalhar melhor. Só que ele tinha que fazer uma concessão. Ele tinha que abrir mão do desejo egocêntrico dele. Ele tinha que abrir mão para que o desejo do outro também fosse respeitado. E é nesse momento que esse orgulho começa a ser flexibilizado. Começa a ser trabalhado paulatinamente, isso já vai milhares e milhares de anos, vamos botar aí mais ou menos uns 500 mil anos em torno disso, que é quando surge o primeiro Homo sapiens sapiens, talvez até mais para trás um pouco, mas vamos botar uns 500 mil anos pelo menos, né? Esse orgulho começa a ser flexibilizado, quer dizer, aquele desejo que era insaciável, que era inflexível, começa a ser flexibilizado em função de um outro ganho, que é o ganho de somar com o outro. Que é o que acontece com a criancinha. Chega uma hora que a criancinha percebe que se ela magoar aquela mãe, se ela magoar aquele pai, ela vai perder aquele amor. Então o que ela faz? Não, eu preciso obedecer meu pai, eu preciso obedecer minha mãe, eu preciso ser mais cordato, eu preciso abrir mão um pouquinho do meu desejo para satisfazer o meu pai e a minha mãe, para ser amado. Então ela começa a quebrar aquele estado egocêntrico, orgulhoso, né? de satisfação das próprias necessidades. Então esse é o caminho que o orgulho fez. O orgulho não é o vilão da história, o orgulho ele foi necessário lá atrás, mas era preciso que ao longo da história ele fosse sendo flexibilizado para que o homem alargasse cada vez mais, expandisse cada vez mais a sua vida e fosse cada vez mais ao encontro do outro. Qual é o ápice desse processo? Eu e o Pai somos um só. É um estado em que Jesus alcançou, né? Em que ele rompeu tanto as limitações do orgulho a ponto de entrar num amplo processo de identificação com tudo e com todos ao seu redor. Essa é um dos aspectos do nosso rumo evolutivo. Então, nós vimos transitando ao longo da evolução, não é? Flexibilizando esse orgulho e construindo cada vez uma civilização cada vez mais solidária, não é solitária não, tá? Solidária. Começamos a entender cada vez mais que respeitando o direito do outro, cedendo um pouco do nosso próprio desejo, nós podemos somar, podemos fazer coisas melhores, né? Às vezes tem a reunião do centro espírita, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, outro quer outra coisa, mas a gente para pensar, não. Vamos buscar um consenso, porque existe um objetivo maior a ser preservado. Se todo mundo ficar brigando por conta do seu próprio desejo, vai haver a fragmentação.
Então, o processo da construção da civilização, tanto nessa grande estrutura civilizatória, quanto nas pequenas organizações, como um centro, até como uma família mesmo, parte desse pressuposto, de você ir flexibilizando o seu orgulho, abrindo mão de um desejo exagerado, de um desejo inflexível, para que o outro também se sinta feliz de estar do seu lado e vocês possam somar juntos. Né? Um dia nós vamos ter um planeta assim, com certeza, um dia. Temos muito que caminhar, com certeza. Mas o que acontece nessa história, não é? O que acontece nessa história? E o que eu vou falar agora, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a eleição de domingo. Nada, tá? Eu estou fazendo essa palestra desde o início do ano, então não tem nada a ver. Eu vou aqui propor uma reflexão para que a gente tome consciência do que acontece conosco. Tá? O que eu vou falar não é nem a favor nem contra nenhum sistema socioeconômico. Até porque, na verdade, os sistemas não são, na minha opinião, nem melhores nem piores. Porque o que caracteriza o melhor ou o pior são os homens que administram esse sistema. Qualquer sistema pode dar certo desde que hajam homens maduros para administrá-lo. Com homens imaduros, qualquer sistema vai dar errado. Enfim. E o que aconteceu? Então, ao longo desse processo de evolução, desse orgulho, que vai sendo flexibilizado no rumo da humildade, né? No rumo da empatia, no rumo da flexibilização, do altruísmo. O que aconteceu? Nos últimos 200 anos, que é considerado o período antropoceno. Por que é o período antropoceno? Porque foi o período em que o homem mais agiu sobre o planeta. Nunca atuamos tanto sobre o planeta como nos últimos 200 anos. E esses 200 anos são pouquíssimos. Se nós formos comparar a história da vida humana no planeta com um prédio de 100 andares, o período antropoceno seria a camada de tinta do teto do último andar. Então é muito pouco. Pois nesse período, nos últimos 200 anos, nós destruímos e poluímos mais o planeta do que em toda a história da humanidade. Em 200 anos apenas, na camada de tinta do teto do último andar desse prédio. Por quê? Porque surgiu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um marco de progresso, mas um marco que talvez não tenha sido ainda muito bem trabalhado, a nível de consciência humana. Por quê? Porque a Revolução Industrial, ela trouxe uma implicação. Havia uma produção que precisa ser vendida. Antes da Revolução Industrial, você levava um mês para fazer uma mesa dessa, provavelmente. Com a Revolução Industrial, você deve fazer umas 10 por dia. Então, tinha que vender essa mesa. E qual é a melhor forma de vender essa mesa? É dizer para você, ó, você merece ter essa mesa. Compre essa mesa. Essa mesa vai fazer você amado, vai fazer você feliz, vai fazer você se sentir melhor do que os outros. Essa mesa vai ser uma maravilha. Não importa se você tem dinheiro ou não. Pega emprestado, entra no cartão de crédito, entra no lixo, fica devendo, vai parar no Serasa, mas tudo bem. Desde que você compre a minha mesa, eu estou feliz da vida. É isso que o sistema fez. Tá? E quando eu estou falando disso, veja bem, não é uma condenação ao sistema. Tá? É tentar trazer um estado de consciência para cada um de nós, porque essa ideologia tem regido a nossa vida. E o que essa ideologia faz quando ela diz para você que você merece isso? Ela envaidece você. Nossa, eu preciso ter isso. Eu preciso ter a roupa de marca. Eu preciso ter aquele celular bacana, né? Eu preciso estar com um sapato bonito, que todo mundo vai olhar para mim. Então, ela envaidece você. E a vaidade é uma das características do orgulho. Na verdade, o orgulho ele evolui. Orgulho, vaidade e egoísmo. Por quê? O orgulho é um sentimento de importância própria. O egoísmo é, se eu me sinto importante, eu quero para mim. E a vaidade é, se eu me sinto importante, eu quero parecer melhor e mais belo do que os outros. Aliás, na questão 917 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer para Kardec que o maior mal que aflige a humanidade é o egoísmo. Mas lá nessa mesma questão, eles vão dizer, leiam lá depois, que o egoísmo se fundamenta num sentimento de importância própria. E o que é um sentimento de importância própria? É o orgulho. Então, na verdade, o orgulho antecede o egoísmo. O egoísmo só existe por conta do orgulho. Né? Então, o que o sistema faz quando tenta te convencer a achar que deve comprar esse produto, mesmo que você nem precise, mas que vai fazer você se sentir feliz? Ele exacerba a sua vaidade. E exacerbada a sua vaidade, ele está exacerbando o seu orgulho. O que é isso? É justamente um processo contrário da evolução do orgulho ao longo da nossa história
no planeta. Um orgulho que deveria estar transitando cada vez mais no rumo do altruísmo, da humildade, da empatia, do sentimento de identificação com o outro, esse orgulho vem sendo bombardeado nos últimos 200 anos e mais atualmente, talvez nos últimos 30 ou 40 anos, né, com o avanço, inclusive da própria psicologia, que o avanço da psicologia fez com que esses técnicos de marketing conseguissem entender como sensibilizar o ser humano para tocar esse ser humano nas suas necessidades mais profundas, né? Então, esse orgulho que deveria continuar seguindo o seu trajeto, num rumo cada vez mais de se flexibilizar, ele vem sendo bombardeado por uma ideologia que tenta falar para você, olha, você merece, você é o melhor, não se importa tanto com o outro, compra, você tem que ter isso. E a gente acaba tendo e gastando mais do que precisa, né? A gente acaba vivendo uma vida que talvez não fosse tão necessária assim. Leonardo Boff, que é um filósofo, né, bastante conhecido, é uma pessoa que merece muito nosso respeito, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel Alternativo da Paz em 2012, na Suíça, justamente por associar ética, ecologia e espiritualidade. Ele escreveu um livro que vale a pena ser lido, bem interessante, que é justamente Ética e Espiritualidade, como cuidar da casa comum. E nesse livro ele faz uma análise de uma encíclica do Papa Francisco, que é outro espírito luminar que está aí também, né? Uma encíclica do Papa Francisco de 2015, é a encíclica Laudato Si, que é justamente sobre a vida no planeta, sobre os cuidados com a vida no planeta. E é muito interessante que o Papa Francisco ele vem reforçar uma coisa que é uma linha de pensamento muito mais moderna, de que cuidar da vida, da ecologia, do meio ambiente, não é só cuidar da natureza, mas cuidar também do homem que habita nesse planeta. De certa forma que a miséria na África, por exemplo, é um atentado à ecologia no planeta, com certeza. Então, quando a gente fala de cuidar, hoje em dia, do ponto de vista de uma preservação ecológica, não é só cuidar da árvore, do peixe ou do animal. Não, isso também. Mas cuidar também da miséria, porque na miséria também tem um desequilíbrio ecológico que repercute no restante da estrutura do planeta, já que nada está separado do outro, na verdade tudo está interligado. Então nesse livro, o Leonardo Boff vai fazer uma crítica bem contundente, né, ao sistema, ao capitalismo, e eu volto bem, eu não estou aqui entrando no mérito de condenar o capitalismo não, tá? Até porque, conforme eu falei, não é o sistema que é melhor ou pior, na verdade são os homens que vivem nesse sistema. Qualquer sistema poderia ser bom ou ruim, desde que os homens sejam melhores ou piores do que dentro dele, né, na forma de administrar esse sistema. Mas eu estou tentando trazer aqui uma consciência de como o sistema onde nós estamos inseridos, que é majoritariamente hoje o sistema onde nós estamos inseridos, como que ele atua na nossa própria vida sem que nós nos demos conta. E nesse livro, então, Leonardo Boff ele vai atribuir 4 qualificações ao sistema capitalista, que ele diz que é materialista, individualista, concorrencial e marcado pela híbris. A híbris é a semideusa grega, que é a deusa da presunção. Então vejam bem, acho que a gente não pode ter dúvida nenhuma de que o sistema realmente ele é materialista, ele é individualista, ele é concorrencial, né, de concorrência, de competição, e ele é marcado pela híbris. Não temos dúvida nisso. Agora vamos olhar, não é? O que a gente, enquanto cristãos, tem tentado aprender e trabalhar na nossa vida, né? Vamos fazer uma comparação com esses 4 princípios do capitalismo. Materialismo. O cristianismo não prega o materialismo, ao contrário, ele prega a espiritualidade, a vida espiritual, ele prega o foco numa transcendência a tudo isso que vai além da vida material. Individualismo, o cristianismo não prega o individualismo, ele prega a fraternidade, ele prega a solidariedade, ele prega essa sensação de empatia, de encontro com o outro. Concorrencial, competitividade. O cristianismo não prega competitividade, ele prega a solidariedade, ele prega a cooperação, ele prega a caridade, né? Você não querer ser melhor com o outro, mas ajudar o outro a ser tão bom quanto você e ser tão feliz quanto você. E a híbris, que é a presunção, né? O cristianismo também não prega a presunção, muito pelo contrário, né? O cristianismo prega a humildade, não a sensação de que você é melhor do que o outro, mas a sensação de que você deve sentar até lá no último lugar, né, para que seja chamado
à frente. Então vejam o que acontece, né? A gente vem no centro espírita, passa 1 hora ouvindo uma palestra, alguns de vocês passam mais tempo, porque vem também numa reunião de estudo, vem também numa reunião mediúnica, enfim, passam quanto tempo no centro espírita? 3, 4 horas por semana, né? Quem é presidente deve passar muito mais do que isso, eu sei disso, né? Mas enfim, a maioria passa mais ou menos isso, 3, 4 horas. E quantas horas nós somos bombardeados por dia, principalmente na telinha da televisão, que tem lá seus méritos, tá? Não estou condenando, mas que é um dos principais veículos de manifestação dessa propaganda, dessa ideologia de convencimento. Quantas horas nós passamos ouvindo aquilo ali? E não é só a mensagem direta do anúncio, não. É a mensagem subreptícia de uma novela, de um filme, que vai exacerbando padrões de comportamento, modelos de comportamento que não são condizentes com aquilo que a gente tenta ser enquanto cristãos. Então, a minha proposta hoje é tentar mostrar para vocês, trazer essa consistência de consciência. Porque quando você não se torna consciente disso tudo, você fica vulnerável disso. Você até defende teoricamente o que você escuta aqui, mas você vai viver lá na prática aquilo que vai penetrando no seu inconsciente, porque aquilo é um bombardeio direto. E vejo que a principal forma de aprendizagem, 90% da nossa aprendizagem é via visual. Claro, salvo as pessoas com deficiência visual. Mas quem não tem deficiência visual, 90% da nossa aprendizagem é feita via visual, que é justamente o meio principal da tal telinha de televisão. Então a gente, apesar de trabalhar a espiritualidade, apesar de trabalhar a fraternidade, apesar de trabalhar a solidariedade, apesar de trabalhar a humildade a nível conceptual dentro da ideologia, da filosofia espírita, nós somos bombardeados lá fora por uma massa de informação que tende justamente a nos levar a um tipo de comportamento totalmente contrário a isso. Então, se a gente não tiver consciência disso, nós vamos nos perder. Eu sempre digo para as pessoas, principalmente para os pais, né, que têm filhos, dizem assim, o que eu faço que meu filho fica vendo coisas que eu não queria que ele visse? Eu sei que tem coisas que não tem como evitar, ele vai ver. Mas o problema maior não é ver. O problema maior é ver e não pensar naquilo criticamente. Esse é o problema. Então, da mesma forma que eu falo para os pais isso, eu falo para cada um de nós. Não basta ver aquilo, eu preciso falar sobre aquilo. O que eu acho daquilo que eu vi? Qual é a minha opinião sobre aquilo? Aquilo é bom? Aquilo é correto? Aquilo realmente é adequado para a minha vida? Porque se eu não parar para ter essa atitude crítica, eu vou ser conduzido como as massas são conduzidas. E eu vou daqui a pouco me ver fazendo coisas que não são boas para mim nem para a vida ao meu redor. E vai justamente ampliar essa sensação de separação entre eu e a vida lá fora que eu precisaria estar preservando. E vai fazer com que eu consuma mais do que eu precise, cada vez poluindo mais a vida ao meu redor. 60% a mais do que o planeta pode suportar. É o que nós estamos fazendo com ele. Né? Quantas sacolas, quantos copos, quantas garrafas PETs, quantos canudos. E aí o próprio Leonardo Boff, ele vem e traz uma proposta, que ele chama da justa medida. O que é a justa medida? O que eu preciso para ser feliz? Né? Quantos pares de sapato, quantas bolsas, quantas calças? Quantas vezes eu preciso trocar de celular? Né? Quantas vezes? Eu posso comprar um carro, mas precisa ser o carro mais caro? Eu preciso trocar de carro toda hora? O que eu preciso? O que eu preciso para ser feliz? Não tem regra. Ele precisa de uma coisa, ela precisa, cada um tem que encontrar a sua justa medida. Mas que seja uma justa medida. Não uma medida que vai pesar na nossa casa planetária. Não uma medida que vai pesar sobre o irmão que está do nosso lado. Porque aquilo a mais que você tem do que precisa para ser feliz, talvez seja aquilo que vai estar faltando para aquele outro que não tem o mínimo para ser feliz. E a gente não para pensar nisso. A questão não é só dar a quem precisa. A questão é saber também o quanto eu gasto além do que eu preciso. Tem uma medida para isso? Não tem. Cada um tem o seu momento, cada um tem a necessidade, né? Cada um tem que saber de si. Não é apontar o dedo para o outro, mas cada um fazer um exercício de autoanálise, parar e se perguntar o que eu preciso para ser feliz. Porque o que eu estou gastando além do que eu preciso para ser feliz é lixo que eu estou jogando no planeta.
são riquezas que eu estou deixando de proporcionar a outras pessoas que não têm essas oportunidades. Então, é um estado de consciência crítica que cada um de nós precisa fazer, para que nós não sejamos massa de manobra dessa ideologia. Porque essa ideologia, apesar de ser a ideologia que rege a nossa vida, tudo bem, a gente está inserido nela, mas ela está focada num objetivo maior, que é vender a produção. Aliás, nós vamos, com certeza, isso vai acontecer no futuro aí, não sei se muito próximo, né? Mas uma reversão, né? Na verdade, hoje já existe uma forma de capitalismo que seria um capitalismo sustentável, já existe hoje. Uma forma de você viver tendo emprego para todo mundo, sem necessariamente crescer economicamente. Já existem algumas teorias hoje que vêm apresentando propostas nesse sentido, né? De você conseguir ter riqueza, ter felicidade, sem que isso seja sem que isso implique na necessidade de um desenvolvimento. Porque um dos princípios desse capitalismo mais retrógrado é o seguinte: eu tenho que crescer economicamente para gerar mais emprego, para as pessoas poderem trabalhar e terem o seu dinheiro. E onde que vai parar? Quando é que a gente vai parar de crescer? Porque já gastamos mais de 60% do que o planeta pode suportar. Então, hoje já existem algumas teorias aí, capitalistas mesmo, né? Não são nem socialistas, capitalistas, que defendem que é possível você ter um sistema onde todos recebam, todos tenham realmente oportunidade de trabalho, de felicidade, sem que necessariamente tenhamos que continuar crescendo cada vez mais, porque o planeta não suporta que a gente cresça economicamente cada vez mais. Não suporta. Tá? Mas esse alcance aí é uma coisa mais a médio prazo, não vai ser feito agora. O que pode ser feito agora depende de cada um de nós. O que eu posso fazer? Quantas sacolinhas eu posso deixar de gastar por ano? Quantos copinhos plásticos eu posso deixar de gastar por ano? Quantos canudos? Quanto eu posso fazer? Existe uma lei no Brasil que obriga os municípios a terem coleta seletiva de lixo. Aqui tem? Nem em Saquarema, eu não consigo entender isso. Existe uma lei que obriga. Nossa, isso é uma coisa fundamental, básica. A gente tem que brigar um pouquinho por isso, tem que falar, tem que reclamar. Ou começar já a fazer a sua coleta, tem lá o catador de lixo que já ganha um dinheirinho dele com isso. Né? Saquarema hoje já tem até uma indústria de reciclagem, que é particular, mas enfim, já recebe lixo, né? Lixo seletivo. Então, o que eu posso fazer para melhorar a vida no nosso planeta? Porque se nós não fizermos nada, acaba. E não nos iludamos, para a gente terminar, e a Joana de Anjos vai chamar a atenção nisso no livro Amor, Imbatível Amor. Não nos iludamos, achando que vai vir um salvador da pátria, porque nós somos muito paternalistas, achando que vai vir um salvador da pátria para resolver todos os nossos problemas, porque não vai vir. E nós espíritos ainda acreditamos nos salvadores da pátria. Quais são os salvadores da pátria para nós? São a tal geração que está vindo aí, que eu até acho que está vindo mesmo, está chegando a geração aí, mas eles não vão nos salvar de nós mesmos se nós não fizermos a nossa parte. Não vão. Eles vêm ajudar na transformação, mas eles não vão nos pegar pelos braços e nos levar para um mundo de regeneração. Eles não vão. Eles vêm contribuir. Então não tem salvador. Cada um tem que assumir o seu papel. Eu tenho dito muito isso, né? A palavra de ordem é responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade diante da vida? Em todas as expressões em que essa vida se manifesta. Desde a vida ecológica até a vida política, social, espiritual, familiar. Qual é a minha responsabilidade? O que eu posso fazer? Se cada um de nós assumir a sua responsabilidade, nós vamos estar realmente trazendo uma contribuição. E a Joana de Anjos, ainda nesse mesmo livro, Amor, Imbatível Amor, ela vem chamar muita atenção para a presunção de privilégios. Porque ninguém vai ter privilégios. Se a Terra sucumbir, todos vão sucumbir nessa Terra. Todos vão. Os espíritos não vão poder dar carteirada, dizer, olha, não vem aqui não, tsunami, porque eu estou espírita. Vai morrer todo mundo. Porque nós estamos numa faixa de evolução. Tem os espíritos menos evoluídos e tem os espíritos mais evoluídos, com certeza. Mas é uma faixa onde as contingências do contexto material se impõem. Então, mesmo aqueles que de alguma forma possam estar um pouquinho mais maduros espiritualmente, não vão fugir das intempéries que são características dessa faixa evolutiva.
Se tiver um tsunami aqui no litoral do Brasil, vamos todos nós desencarnar, com certeza. Espíritas e não espíritas. Pode ser até que os espíritas despertem melhor lá do outro lado, que tem mais consciência. Pode até ser. Mas, enfim, não é só isso que vai valer a pena, que vai fazer a diferença, não. Então, gente, não nos iludamos. O momento é grave, né? O momento é de responsabilidade, o momento é de atitude, de ação, em todos os sentidos. Claro, uma ação pacífica, né? Uma ação tranquila, uma ação voltada para uma perspectiva de um bem maior, uma ação humilde, no sentido de que nós não temos verdades absolutas, que somos todos aprendizes na escola da vida, mas realmente uma boa vontade no sentido de contribuir para que a vida se torne melhor aqui nesse nosso planeta. E para a gente terminar, eu sempre gosto de um poema, né? Hoje ele não foi decorado, mas é um poema aqui da Cora Coralina, que é sobre o Cântico da Terra. E ela diz assim: eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar, a mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado, a certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada. A mulher e o ventre que fecundas, sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice e teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste, o pão de tua casa. E um dia bem distante, a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos, e donos de sítio, felizes seremos. Então, que a gente possa aí avançar, né, no rumo de uma consciência ecológica cada vez maior, no sentido mais amplo que essa consciência ecológica possa ser entendida, para que a gente possa realmente cuidar da nossa casa, dessa casa comum, que é esse planeta Terra, que não é um monte de terra, na verdade é um ser vivo, que merece o nosso respeito como um irmão nosso. Então, obrigado aí pela atenção, pela oportunidade de estar aí compartilhando com vocês esse momento, muita paz, muita luz para todos vocês.